Olá pessoal, sou o professor Antônio Romero, professor de Física aqui da Filad, e hoje nós vamos fazer um raio-x na física do Enem, tá? É a hora do hiperfoco. E por quê? Porque estamos aí há quase cerca de 2 meses aí do próximo Enem, né? Enem 24, está marcado aí para o comecinho de novembro. Daqui a pouquinho a gente está fazendo o Enem, então é a hora de a gente fazer realmente um direcionamento dos nossos estudos, saber o que eu vou estudar, saber o quanto, como que eu vou estudar, tá? É essa a ideia, é essa a nossa principal linha de raciocínio aqui dessa nossa apresentação. Vamos lá? Então, para começar um pouquinho melhor a gente saber o que vou estudar, né? O que eu tenho que estudar? Puxa, física tem muita coisa, né? Então eu fico naquelas perguntas. O que estudar? É coisa demais. Física tem muita equação, muita fórmula, muitos termos, muitos tópicos. O que eu realmente devo estudar, né? Aí vem aquela história. Quanto que eu devo estudar de cada assunto? E, principalmente, como que eu faço para estudar isso? 2 meses e pouco, não dá para querer estudar tudo. É loucura. Você não vai estudar nada. Então é hora de a gente fazer um hiperfoco. Escolher aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, aquilo que eu tenho certeza que vai cair no Enem. E como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente se baseia nas estatísticas. E aqui foi o que eu levantei, as estatísticas lá do próprio INEP, de 2021 até 2023, 21, 22 e 23, 3 últimos anos, a incidência dos assuntos por área. Olha lá que interessante. A gente tem mecânica e eletricidade com campeões absolutos. 38% das questões de física foram sobre mecânica, 28% das questões de física foram sobre eletricidade. Termologia um pouco menos, 16%, ondulatória, magnetismo e ótica. É muito legal, é gostoso, eu adoro magnetismo, adoro ótica, adoro ondulatória, mas olha a incidência, 6% aproximadamente de cada um. Ou seja, se você se dedicar a estudar ótica, magnetismo e ondulatória, por mais agradável que seja, seu resultado não vai ser bom. O que a gente tem claramente é que mecânica e eletricidade compõem 2/3 do Enem dos últimos 3 anos, 66%. Se eu focar, se eu olhar com bastante atenção mecânica e eletricidade e um pouquinho de termologia, eu garanto a física do Enem. Tá? Então é ali que a gente vai trabalhar. E mesmo assim, em mecânica não é tudo que cai. Mecânica abrange um monte de assuntos, mas eu também tenho que ter o foco naquilo que cai com maior incidência, que é trabalho, energia e cinemática. Não adianta você se matar de estudar impulso e quantidade de movimento se a taxa de incidência dos últimos 3 anos foi apenas 7%. Tá? O melhor mesmo é a gente focar nesses 2 principais assuntos, que são trabalho, energia, cinemática e dinâmica, 3 principais assuntos, que compõem aí 80% da mecânica. Ou seja, eu garanto aí um Enem tranquilo, eu garanto que vou conseguir fazer as equações, garanto que vou conseguir fazer as questões se eu focar nos meus estudos, se eu realmente prestar atenção nisso daí. E como é que fica eletricidade? Eletricidade não tem conversa. O Enem adora eletrodinâmica. Nós temos também eletromagnetismo e temos também a eletrostática, mas que é muito baixa incidência. Nos últimos 3 anos só teve questões de elerodinâmica. Ampliei um pouco a minha consulta, fui lá para 6, 7 anos, e o que eu encontrei é que das 20 e poucas questões de eletricidade que tinha, apenas 3 ou 4 eram de eletrostática. Eletromagnetismo apareceu uma questão nos últimos 10 anos. Então, onde é que eu foco meus estudos? Eletrodinâmica. E aí nós começamos a fazer uma revisãozinha rápida, uma conversa rápida aqui, ou um raio-x, como a gente está chamando, de mecânica, especificamente de cinemática. E por que cinemática? A gente viu que é um dos que cai mais lá, né? Então, cinemática é o estudo do movimento. O que eu estudo? Quais são os objetos do estudo da cinemática? Velocidade, referencial, deslocamento, aceleração, essas coisas. Encontrei esses termos na minha questão, é com isso que eu vou trabalhar, eu já sei que vai dar certinho. Tá? E cinemática, quais são as equações do movimento que a gente vai ter que saber? Não tem jeito. O Enem não te dá equações.
Velocidade, que é distância sobre tempo, velocidade média, que é o ΔS e ΔT, para o movimento uniforme, onde a gente considera a velocidade constante, fica S igual a S0 mais VT, o famoso sorvete, a aceleração, lá para o move agora, a aceleração ΔV, ΔT, para o movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT, a equação do movimento, a equação do movimento para o movimento uniformemente variado, a equação dos espaços. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Muita atenção com essa aceleração, que se ela for negativa, o valor vai ser negativo, tá? Se for um carro freando, diminuindo a velocidade, por exemplo. E o famoso e não menos importante Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. E aquela dica, quando que eu uso Torricelli? Não tem tempo? Usa Torricelli que vai dar certo. Porque se você tiver que calcular o tempo para depois jogar na equação dos espaços, você vai perder tempo. O Torricelli te dá a velocidade, o espaço e a aceleração independente do tempo. Bacana, né? Vamos lá, quais são as palavras-chave, as palavras que me ajudam a identificar se o problema, se a questão é de cinemática? Olha lá, se eu encontrar no meu texto, essa é uma grande preocupação, olha, o que eu faço, como é que eu começo uma questão se eu não sei nem o assunto? Encontre as palavras-chave. As palavras-chave são distância, velocidade média, deslocamento, velocidade constante, aceleração, taxa de variação da velocidade. Apareceu esses termos, você sabe que está no domínio da cinemática e é ali que você vai trabalhar. Isso em todos os assuntos. Existem ali algumas palavras-chave que encaminham, que mostram para a gente o caminho a seguir, né? Então, os conhecimentos fundamentais, não só para a cinemática, mas para a física de uma forma geral. Eu preciso dar conta, você precisa treinar leitura e interpretação de textos, e não é qualquer texto, é texto típico de física. Como é que a gente faz isso? Treinando exercícios, lendo exercícios dos Enems anteriores. O Enem tem uma linguagem toda própria dele, o Enem contextualiza, o Enem traz situações do dia a dia, e aí ele puxa a questão, tá? Então você realmente tem que ler as questões anteriores dos Enems, tá? Dos Enems anteriores, melhor dizendo. Gráficos, tabelas, esquemas, infográficos. O Enem adora usar vários tipos de suporte de informação. O que é o suporte de informação? Onde vai estar escrito, onde eu vou buscar os dados para resolver o meu problema. E esses são aí, ó lá, gráficos, tabelas, esquemas, infográficos ou mesmo no próprio texto. O Enem vai te cobrar isso, você tem que saber fazer isso, você tem que saber interpretar. Sistema Internacional de Medidas, o Sistema Internacional é o que a gente chama de MKS, metro, quilograma e segundo. Você vai ter que dar uma olhada como é que estão as respostas e saber se tem que fazer a transformação ou não. Ali entra as conversões de unidade, não só quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa, mas aquele negócio de converter metro cúbico para litro ou litro para metro cúbico, centímetro para metro, isso aí você tem que saber, tá? E matemática básica, que não pode faltar. A gente fala que a física tem muita matemática, mas geralmente a matemática da física é simples, tá? E o que aborda a matemática da física, né? Geralmente aborda as 4 operações, é o que a gente mais vai usar. Multiplicação, divisão, soma e subtração, realmente você tem que manjar disso. Equações de primeiro e segundo graus, equações simples de a gente fazer, tem que treinar isso, tem que ficar bom. Operações com frações, eu sei que vocês não gostam de frações, na física dificilmente vai aparecer fração muito complicada, mas soma e subtração de fração vai aparecer sim, e você tem que dar conta disso. Notação científica e operações. Na física a gente usa muito expressar números muito grandes ou muito pequenos na forma de notação científica. Isso simplifica os cálculos, isso direciona os cálculos. Então fiquem atentos, porque isso aí a gente tem que dar conta, tá? Raízes, potências e suas propriedades, você precisa dar conta também. Simplificação de cálculos, nós vai fazer um cálculo lá, está muito quebrado, muito detalhe lá, aprenda a simplificar, assista às aulas de habilidades numéricas e vai lá e consiga fazer aí a sua simplificação. Aproximações estimativas, isso não é chute. Fazer uma aproximação é saber que
Por exemplo, se você tem que escolher um disjuntor múltiplo de 5 e na sua conta está dando 28, você não precisa nem terminar a conta com os valores quebrados. Vai direto para 30 que está redondinho. Estimativa. Você está fazendo um cálculo de velocidade e deu lá que a velocidade de uma motocicleta é de 500 km por hora. Opa, peraí, não tem motocicleta normal que atinja 500 km por hora. Então, em algum lugar ali você perdeu algum valor, tá? Fique esperto, alguma transformação. Fique esperto isso, faça uma estimativa, uma previsão dos resultados. Isso ajuda, inclusive, a você conferir o resultado no final. E aqui está um exemplo bem legal. Olha lá, um exercício do Enem de 22 e diz ali: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso na água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é 1.540 metros por segundo e no ar é 340 metros por segundo. Então, compreendendo, eu tenho dois detectores, um dentro da água, olha o desenho, e um fora d'água na mesma embarcação. Caiu o bloco d'água, o que vai acontecer? Olha lá, os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente. Lembra que eu falei dos termos técnicos específicos da área? Simultâneo quer dizer que é ao mesmo tempo, em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ou seja, liguei os dois detectores e os sinais foram detectados exatamente ali, olha lá. Ao comparar os pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Então a gente vê ali, ó, que para o sinal A, que estava dentro da água, o tempo que o sinal sonoro foi detectado, eu posso tomar ali como um ponto de máximo os 220 segundos. E para o sinal B, o aparelho B que estava fora d'água, ele tomou ali como referência os 232. Muito bem. Isso daí é o contexto, né? A pergunta está aqui. A distância L em metros entre o barco e a geleira é mais próxima de, ou seja, ele quer saber qual é a distância do barco ou a geleira. Puxa vida, professor, mas eu tenho duas velocidades, eu tenho dois tempos, o que eu faço com isso tudo? Exatamente isso. Olha lá, é muito simples de fazer um exercício com esse. Se analisando os gráficos, você vê que tem os mínimos, né, em 220 e 232 segundos. Então, uma diferença de 12 segundos entre as recepções do som pelo ar e pela água. Então, o ΔT, a diferença de tempos, vai ser o ΔT do ar menos o ΔT da água. Tempo, olha lá, lembrando que velocidade é distância sobre tempo, tempo é distância dividido pela velocidade. L dividido por velocidade do ar menos L sobre velocidade da água é igual a 12 segundos. Faz a continha, capricha ali na continha, bonitinho. Olha lá, não tem segredo, né? Ah, professor, vou ter que tirar um MMC ali entre aquelas contas? Ah, até vai, tá? Mas não é nada monstruoso. Você pode trabalhar pelo produto, pela soma, que também dá certinho. E foi o que foi feito ali, ó. E tá lá bonitinho, 5.236. Vocês viram que não tinha nenhuma conta difícil? Agora, olha que interessante. Esse exercício teve uma taxa de acerto de apenas 26%. O que é isso? Significa que cada 10 candidatos, pouco mais de 7 erraram a questão. 2 candidatos e meio, né? Ou se a gente for pegar um número redondo, de 20, cada 5 acertaram. É muito pouco, né, gente? Por uma questão que não tinha nada de monstruoso, que não tinha nada de conta difícil. Não é? Então, vamos dar uma olhada em mais um exemplo bem legal. Esse aqui foi legal, tá? Também de 22. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento. Eles posicionam a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao solo. E então medem
medem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância é de 3 metros e foi a partir disso que eles calcularam o alcance vertical do jato da água. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros vezes segundo a menos 2, que é metros por segundo ao quadrado, e o resultado que eles obtiveram foi de... Isso aqui dá um pouquinho mais trabalho, porque eu preciso primeiro analisar o movimento do lançamento horizontal, chego ali a um tempo que dá raiz de 2, e depois calculo a velocidade pela equação do alcance, né, distância, velocidade vezes o tempo, chego ali que a velocidade é 3 sobre raiz de 0,2, não preciso resolver essa encrenca, jogo lá no nosso bom e amigo Torricelli, adaptado para o movimento vertical, e chegamos ali a 2,25 metros. Esse aqui já deu um pouquinho mais de trabalho, e aí nós tivemos uma taxa de acertos um pouco superior ao outro. Tá? A taxa de acertos foi de 32%. Existem outros métodos de fazer essa questão também, mas, de novo, de cada 10 candidatos, tivemos aí 7 que erraram, tá? Isso não pode acontecer. E na eletricidade, o que a gente pode fazer? Especificamente na eletrodinâmica, ela estuda os fenômenos relacionados às causas e aos efeitos do movimento de cargas num circuito elétrico. Os nossos objetos de estudo são corrente elétrica, I, que é dada em ampere, letra a diferença de potencial, DDP, que é dada em volt, símbolo V, a resistência elétrica R, que é dada em Ohm, e a letra é o ômega, a potência elétrica P, que é dada em watt, e o consumo de energia, ΔE, que é dado em joule ou quilowatt-hora. O Enem geralmente cobra quilowatt-hora, precisa saber fazer essa transformaçãozinha, tá? É bem simples, acompanhe lá nas aulas. Quais são as equações importantes que eu preciso dominar? Aí que tá, né? E eletrodinâmica tem equação pra caramba, tá? Primeiro da corrente, ΔQ sobre ΔT, depois a da potência, P é igual a U vezes I, ou π, como alguns gostam de decorar, depois potência, ΔE sobre ΔT, isolando o ΔE, que é consumo de energia, potência vezes ΔT, tomando cuidado que quando for falar de consumo de energia residencial, eu tenho que transformar a potência para quilowatt e o tempo para hora, juntando o π com a equação da primeira lei de Ohm, a gente chega para a potência em resistores, que é P R quadrado, e P o quadrado sobre R. Essas são algumas, tá? Tem mais? Tem. Eu tenho as leis de Ohm. I é igual a U sobre R, tá? I é dado em ampere. A segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A. A primeira lei de Ohm relaciona a DDP com a corrente. A segunda lei relaciona a resistência com a resistividade e a geometria do material, tá? Sempre tem essa questão desse jeito no Enem, precisa dar conta disso aí também. Tem mais? Tem. Nós temos as associações de resistores. Primeiro em série, né? Quando eu associo resistores em série, o resistor equivalente à somatória dos diversos resistores, RQ igual a R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. E as características é que I é constante e U varia, sendo que o U total é a somatória dos vários U de cada resistor. Isso aí precisa saber, tá? Guardem essa tabelinha aí, ajuda muito, tá? E ainda para a associação de resistores em paralelo, eu tenho o REQ, é 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e aí é que tem que tirar os MMCs, né, que dá um pouquinho de trabalho. Para um par de resistores, quando você tem 2 resistores só, você pode usar, sem qualquer dúvida, produto pela soma, que funciona muito bem. Se tiver vários resistores iguais, pega o valor de um deles e divide pelo número de resistores, também dá um ótimo resultado. As características é que a DDP é constante e que a corrente é variável. A corrente total é a soma das correntes individuais. Isso aí precisa guardar, isso aí precisa saber, tá?
tá? E como é que a gente identifica, né, uma questão de eletricidade? Olha lá, geralmente as questões de eletricidade no Enem são muito associadas a situações do cotidiano. Então, olha lá essa questão, por exemplo, o manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Lembram lá da tabelinha? Essa tabelinha está me dando vazão em litros por minuto em função da temperatura para cada das regulagens, morno, quente e superquente. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda energia dissipada através da resistência do chuveiro é convertida em energia térmica transferida para a água e que apresenta calor específico de 4,2 joules por grau Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por, olha que bacana, esse exercício não foi difícil, porque eu lembrando que a maior corrente ocorre com maior demanda de energia, ou seja, super quente. E aí eu faço a potência térmica comparado com o calor sensível. Calor sensível é a famosa equação do Q igual a mc delta θ. E a potência é Q sobre delta T. Comparando as duas equações, como ele não me deu a massa, eu tenho que lembrar que densidade é massa sobre volume, logo massa é densidade vezes volume. Igualo as equações, depois eu coloco a potência, que é U vezes I, e a gente resolve isolando a corrente. Aí tem uma continha chata. Lembra que eu falei para vocês do arredondamento? Olha lá, deu 28, você viu que vai dar 2 quebrados, e ele manda usar múltiplos de 5, é lógico que você vai usar o de 30 amperes, sem muita dor de cabeça. Também essa questão aí foi uma dessas na faixa dos 30% de acerto, tá? Uma questão aí relativamente fácil, mas que as pessoas, que os candidatos erraram demais. Por fim, aqui ó, mais uma do Enem, e isso aqui é legal, essa questão eu amei, tá? Achei muito bonita. Os examinadores, as pessoas que elaboraram essa questão foram muito felizes. Olha lá, a fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Esse modelo, a corrente representa o número de carros que passa por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial DDP corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. Dessa forma, análoga à lei de Ohm, primeira lei, né, que nós vamos usar, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota menor para a maior resistência. Rota de menor para de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente informados na tabela. Observem aí que ele deu de novo uma tabelinha para a gente se basear. Neste teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será, então ali o que eu tenho que fazer? Olha lá, eu tenho que usar a primeira lei de Ohm. Apesar de ser um exercício bastante complexo, é só usar R igual a U sobre I. Usou a primeira lei de Ohm, você vai chegar ali a 3 resultados, e aí é só ordenar na sequência 1, 2 e 3. Esse exercício teve 16% só de acerto, porque as pessoas não conseguiram juntar as informações que tinha de um para outro termo, né, da mecânica cinemática para a eletricidade, tá? E era um exercício extremamente fácil do ponto de vista físico. Bacana? Por fim, qual é a minha dica fundamental? Minha dica é fazer fichas de estudos. Está estudando agora para física? Vai lá, ó, pega a fichinha desse tipo aqui, ó, aquelas fichinhas de ficha-livro que você compra em qualquer papelaria aí, né? Não tem fichinha? Pega lá meia folha de caderno, anota as fórmulas, anota os termos mais
próximos, mais necessários ali, ó, como eu fiz ali nesses dois exemplos. Eu tenho uma fichinha para cinemática, uma fichinha para eletrodinâmica. Não adianta buscar a fichinha pronta na internet, não vai funcionar. Só vai funcionar se a fichinha for feita por você, com a sua letra, com o seu jeito de anotação, com o seu jeito de grifar. Aí o seu cérebro vai gravar essa ficha na forma de uma figura. E no dia que você for fazer a prova, que você precisar de lembrar uma fórmula, você vai lembrar com certeza. Faça a fichinha e use também, né? Não é só fazer a fichinha. Faça a fichinha e conforme você for estudar, tenha a fichinha ali ao seu lado e você vai fazendo com base na sua fichinha. Vai lá que vai dar certo, tá? Essa é uma dica fundamental. E não é achismo não, isso é explicado pela neurociência, tá bom? Isso é coisa realmente séria, estudos profundos mostram que o ato de escrever à mão ajuda você a fixar conceitos importantes. Então, agora é com vocês. Bons estudos e bom Enem. Estou torcendo por vocês. Até breve.